Boa noite a todos, está começando mais um episódio do seu podcast favorito, o CucaPod. E hoje temos um episódio que a galera pediu muito sobre etologia e comportamento humano. E hoje temos aqui três psicólogas, doutora Lorena. Boa noite. Ela é psicóloga, neurocientista e especialista em comportamento humano. Temos aqui a doutora Adriana, psicóloga também. Boa noite. Ela é especialista em comportamento humano e animal e estudos sociais. E doutora Tainá, que é psicóloga evolucionista e também especialista em comportamento humano e animal. Então temos aqui pessoas de alto padrão para falar sobre esse tema que a galera pediu muito. E nós fomos para as ruas, fomos para uma faculdade, né, aqui em Salvador, para perguntar aos alunos, né? Você acredita que o comportamento humano pode ser comparado com o de animais? E vamos ver o que eles responderam? Vamos falar do VT. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Qual é o seu nome? Isabelle. Qual curso você faz? Direito? Você acredita que o comportamento humano pode ser comparado ao de animais? Sim. Acredito que nós seres humanos agimos por impulso muitas vezes. Não pensamos na forma como vamos agir e não pensamos nas consequências futuras. Então, sim, acho que muitas vezes a gente age como os animais. Obrigada pela sua contribuição. Então, Jonathan, você acha que o comportamento humano pode ser comparado ao comportamento do animal? Sim, acho que sim. Por quê? Porque creio eu que seres humanos eles têm uma capacidade de se mutar, de se encaixar de determinadas formas, assim como os animais conseguem fazer esse indício. Tipo, tem alguns animais que conseguem, né, ter capacidade de voar, outros de até mesmo ave que consegue voar, planar, cair, pegar o alimento dentro da água, depois voltar. O ser humano também tem essa capacidade de se mutar ali em determinadas partes e, de certa forma, até conseguir se parecer, às vezes, com um traço. Ok, muito obrigada, Jonathan. Então, André, nós gostaríamos de saber se você acha que o comportamento humano é comparado ao comportamento de animal. Em alguns casos eu acho que sim. Por quê? Porque homem mesmo se parece com cachorro. Então, a gente quer saber o seguinte, se você acha que o comportamento humano pode ser comparado ao comportamento animal. Diante, né, já que estou cursando psicologia, diante das abordagens e da forma como o comportamento se dá, tem relevância sim. Todo esse contexto evolutivo de como os animais se comportavam e através de algumas amostras é possível que a gente consiga fazer análise diante dos seres humanos. Porque com os animais é muito mais fácil a gente conseguir fazer algumas amostras devido ao tempo de resposta, que é um tempo muito menor. Já que nós seres humanos teríamos que ter uma escala muito maior para que a gente conseguisse, de fato, mensurar alguns comportamentos. Então, quando a gente para analisar no contexto realmente da evolução, a gente percebe uma diferença gigantesca. Em algum momento evolutivo, alguns animais trazem algumas semelhanças com nós seres humanos. Muito obrigada, Luiz. Por nada. Bom, então, essa discussão que começou aí na faculdade vai terminar aqui. E eu gostaria de perguntar, né, já às doutoras, para vocês, doutoras, vocês acreditam que o comportamento humano ele pode ser comparado com o de animais? O que é que vocês acham? O que vocês descobriram aí na ciência sobre essa pergunta? Bom, a gente pode ver que alguns comportamentos dos seres humanos são, sim, muito parecidos com os dos animais. Um exemplo que a gente pode citar é a agressividade. Então, o ser humano, quando ele está muito agressivo, ele age sem pensar. E isso a gente pode ver que tem muito dos nossos antepassados quando a gente vê os animais. Os animais fazem isso. E os seres humanos tendem a fazer o mesmo tipo de comportamento. Bacana. Doutora Lorena. Eu concordo muito com a doutora Adriana e acrescento que o instinto materno dos animais e dos humanos é um exemplo muito bom a se trazer. As aves, por exemplo, elas constroem ninhos e elas alimentam seus filhos até que eles sejam capazes de sobreviver por conta própria. E isso é uma coisa que a gente observa muito nas mães, nas humanas, né? Elas alimentam seus filhos, protegem eles e ensinam coisas básicas mesmo para a sobrevivência. Bacana. Eu concordo com vocês, além, né, do comportamento materno, do comportamento da agressividade também. Temos o comportamento sexual, né, que tem um alto valor adaptativo aí para todas as espécies, tanto para as outras espécies de animais, não podemos esquecer que nós somos animais também, né, quanto para os seres humanos, né, o instinto de busca pelo parceiro, né, geralmente do sexo oposto ou não, e também a autorreprodução. Então, o comportamento reprodutivo está presente em todos os animais. Bacana. Então a gente consegue observar, né, que a gente tem muito mais coisas semelhantes com os animais do que a gente acha que não, né? Nós somos um mundinho à parte, nós somos o clubezinho VIP, né? Temos aqui muitas coisas semelhantes. Doutora Lorena, eu queria começar contigo também outro tema. No seu campo de pesquisa, que você estuda sobre neurociência, sobre o comportamento humano, o que é que você descobriu aí sobre a questão da genética, do comportamento, como é que a gente se adapta? O que é que você pode nos contribuir com esse tema aí? Então, como psicólogos, a gente entende que essa interação entre a genética e o meio ambiente é um processo dinâmico que influencia o desenvolvimento humano. E na prática clínica,
é essencial entender que tanto aspectos ambientais e aspectos genéticos, eles desempenham papéis complementares para a formação da personalidade do paciente. E isso tem alguma coisa a ver com ansiedade, com algum transtorno? Então, um exemplo que eu trago muito é o transtorno depressivo. Algumas pessoas, elas têm predisposição a ter a depressão porque têm parentes de primeiro grau com o transtorno, mas isso não quer dizer que, de fato, ela vai ter o transtorno. Porque, assim, o ambiente em que ela está inserido, se ele for disfuncional, isso pode desencadear gatilhos, que pode vir se tornar uma depressão. E, por outro lado, pessoas com essas predisposições genéticas, que crescem em ambientes com recursos psicológicos e em ambientes saudáveis, elas podem nunca desencadear o transtorno depressivo. Bacana, doutora. Então quer dizer que nada é condenatório, né? Tudo tem ali uma mistura de genética com o comportamento, com o meio ambiente, né? Então Sim. é uma mistura de cada coisa, né? Doutora Adriana, você que é especialista em comportamento social também, tem alguma coisa que você poderia contribuir? Como é que tá as relações, as interações familiares na atualidade? O que é que você já pesquisou sobre isso? Bom, Tom, primeiro, antes de responder essa pergunta, acho que a gente tem que contextualizar um pouco sobre a relação entre pais e filhos. Certo. A gente pode ver que no decorrer da história, os pais sempre foram muito protetores dos seus filhos. São eles que ensinam tudo aos seus filhos, desde quando eles nascem até o decorrer da vida. E isso é quem fortalece ou fomenta a identidade da criança. A gente pode ver que os pais, eles têm uma contribuição muito grande na formação da criança. E fazendo toda uma pesquisa de campo, a gente vê que os pais têm 4 estilos de atitudes parentais, né? Existe o pai negligente, existe o pai permissivo, existe o pai autoritário, existe o pai que é aquele... Como é que eu posso dizer, né? O que é o meio termo, que é o democrático. Então, essas atividades, essas formas parentais que a gente coloca muito no campo da psicologia, elas exercem uma influência muito grande no comportamento da criança, porque eles é que estabelecem toda a base para a formação da autoestima da criança, da sua habilidade com o social, da sua resiliência emocional. Então a gente pode ver que tudo isso que os pais levam para os filhos acaba impactando muito. Então hoje eu posso dizer que a relação da família na atualidade tem se tornado muito mais complexa. Por quê? Porque a gente vê muita mudança na estrutura familiar. Então a gente vê que as famílias antigamente não são como as de hoje. A gente vê muitas famílias que têm uma estrutura diferente. São famílias com monoparentais, são famílias divorciadas, são famílias com diversos cuidadores. Então que a gente não consegue identificar, talvez a criança crescendo, ela não consegue dizer qual é o perfil. Mas com o decorrer do tempo, ela vai se adaptando àquele ambiente. No geral, Tom, podemos dizer que as famílias estão mais diversas na atualidade. E elas enfrentam desafios únicos. Mas elas também têm acesso a mais recursos para melhorar a qualidade das suas relações e promover um ambiente mais saudável para o desenvolvimento dos seus filhos. Bacana. Obrigado, doutora, pela contribuição. Eu fiz uma pesquisa, tá bom? Que, em média, uma família brasileira gasta, né, com o seu filho, né, ao nascer até os 18 anos, ela gasta, em média, R$480 mil a 1,2 milhões de reais. Então, a gente vê que a família realmente ela passa por grandes desafios, não só cognitivos e comportamentais, mas também financeiros, né? Doutora Tainá, você que é especialista também, né, em comportamento humano, tem alguma coisa que você poderia contribuir? Tem algum comportamento nosso que antigamente era aceitável e agora é disfuncional, que não é mais viável? Com certeza. Eu posso citar, por exemplo, o comportamento que a gente já conversou, não foi? A doutora Adriana já mencionou, da agressividade. Foi um comportamento muito importante, muito necessário para o desenvolvimento da nossa espécie humana, né? Foi um comportamento que permitiu que os nossos antepassados, que os primeiros povos conseguissem proteger a sua prole, proteger os seus recursos, né? Se proteger do ambiente hostil ali em que viviam, né? Das savanas africanas ali, né? As planícies, enfim. Então foi um comportamento muito importante, muito necessário para que eles sobrevivessem e conseguissem se perpetuar, né? Outro comportamento seria, por exemplo, a acumulação, né? O comportamento de acumulação, que hoje em dia é muito disfuncional, assim como a agressividade prejudica as relações, prejudica o convívio dentro de casa, né? O acúmulo de recursos, que hoje se tornou muito prejudicial, o consumismo, né? Na sociedade atual não é mais tão necessário porque a gente tem uma facilidade muito grande de encontrar recursos, né? Claro que conseguindo ter uma condição mínima de sobrevivência financeira, né? Que tem vários fatores envolvidos aí, a gente consegue se manter, né? E adquirir esses recursos com uma facilidade muito maior do que antigamente, que quando se encontrava um alimento, um abrigo, era muito difícil, podia se perder para outros animais, para outros seres ali naquela região. Então, era um comportamento acumulativo, era muito necessário para a sobrevivência daqueles seres. Interessante. Então, a gente compreende que, por mais que a gente, né, tenhamos evoluído em vários sentidos, né, como sociedade, a gente ainda tem muita coisa do passado, né? Com certeza. Bacana. Obrigado, doutora.
Bom, esse programa não é feito apenas aqui, também temos a galera que está aí em casa, né? Com várias perguntas no Superchat. E temos aqui uma pergunta do Daniel59, né? @Daniel59. Obrigado, Daniel, pelo Superchat. Doutora Thay, ele pergunta, né? A pergunta é direcionada para a senhora. Eu tenho um amigo que é assexual. Como a senhora explica isso? Essa é uma ótima pergunta. A gente deve ter engatilhado essa pergunta que a gente comentou um pouco sobre comportamento Ele sexual. tá aqui muito animado, quero saber, viu? De fato, a gente conversa um pouco, explica um pouco de uma forma etológica aí dos comportamentos que são de origem filogenética, né, como podemos dizer, são de origem do comportamento da natureza humana, mas que, de fato, assim como muitas outras características, podem sofrer mutações genéticas. Então, sim, pode acontecer de pessoas, como eu falei, o comportamento ele é muito no sentido de reprodução, de atrair o sexo oposto para que ocorra a reprodução, mas a gente sabe que existem pessoas assexuais, que não sentem atração por ninguém, né, atração sexual, no caso, e pessoas que também podem ser homoafetivas, homossexuais, que têm atração com pessoas do mesmo sexo, dentre muitas outras sexualidades, né? Então, as mutações genéticas existem, elas são normais, é normal acontecer mutação genética, é apenas uma característica diferente que hoje em dia não traz nenhum prejuízo, como acontecia antes, né? Antigamente. Ou seja, não tem nada de anormal. Não, é algo nenhum. diferente daquilo que a gente já conhece, né? Então, doutora Lorena, temos uma pergunta pra você também, tá bom? Isa Clara pergunta, como é que os gêmeos, que tiveram, né, os mesmos pais, obviamente, mas tiveram ali, estavam na mesma placenta, tiveram ali, né, uma boa parte ali do convívio com as mesmas pessoas, como é que explica a diferença de comportamento um para com o outro? Então, apesar deles serem gêmeos e os fatores genéticos eles serem similares, isso não quer dizer que eles são as mesmas pessoas. Então, eles estão inseridos em ambientes diferentes. Então, não quer dizer que por serem gêmeos, eles serão iguais. Até porque o ambiente ele influencia muito no comportamento da pessoa. Obrigado. Temos aqui 3 livros que as doutoras, né, indicaram pra gente, né? Doutora, pede pra indicar alguns livros bacanas e elas indicaram aqui 3 livros pra vocês acompanharem aí, quiserem estudar mais sobre o comportamento humano e etc e tal. O primeiro deles é o Rápido e Devagar, tá bom? É um livro bastante legal. Elas falaram que fala sobre o sistema 1 e 2, que o Daniel, né, explica melhor nesse livro aqui. O outro é O Poder do Hábito, é um best-seller há um bom tempo, né, doutoras? Que fala também sobre o comportamento humano, como é que a gente adquire um hábito, como o hábito tem muito a ver com o sistema de recompensa, né, que é a dopamina. E um que foi até a doutora Adriana que pediu pra indicar, que é esse aqui. Não Acredite em Tudo Que Você Sente. Que ele é bastante interativo, né? Tem teste, tem coisas pra vocês fazerem, acompanharem e observarem suas emoções, seus comportamentos e pensamentos disfuncionais, tá bom? Bom, obrigado a todos que nos acompanham nesse episódio. Qualquer coisa, estamos nas redes sociais, nosso Instagram, nosso Blue Sky. E é isso, tá bom? Até a próxima.